Para quem é do mundo hardware em geral, conhece esse aplicativo chamado CPU-Z, um dos aplicativos mais famosos para a gente conhecer mais sobre o nosso computador, que a gente tem aqui o nome do processador, a gente dá para ver qual que é o clock que ele está sendo utilizado agora, a tensão do Core Voltage ou V-Core que a gente vê lá na BIOS, também tem detalhes da placa-mãe, detalhes da memória, aqui ó, Channel 2X, então tá em Dual Channel aqui na minha placa-mãe, mais detalhes sobre as memórias RAM, de quais são os slots que eu estou utilizando, nesse caso são 4 pentes de memória de 8 GB da XPG, rodando em 3.600 MHz, só que é um aplicativo feito para o Windows. Seria muito legal se a gente pudesse colocar no Linux o nosso sistema RiveOS, né? Então, pois bem, eu vou apresentar para vocês o CPU-X. Só que tem um grande problema nisso, que ele não roda no Ubuntu oficial do RiveOS. Tem que fazer algumas gambiarras ou uma instalação de um beta do próprio Hive. Vamos acompanhar? Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar esse aplicativo chamado CPU-X, que é o CPU-Z para Linux via linha de comando, que a gente pode utilizar aí no nosso RiveOS. Porém tem um problema, o RiveOS utiliza uma versão do Ubuntu 18.0. Essa versão do kernel do Ubuntu, a base do Linux, ela não aceita algumas bibliotecas que o CPU-X ele precisa para rodar. Então a gente tem que instalar um Ubuntu mais novo e não dá para fazer essa instalação sem ter que reformatar o seu sistema. Mas calma, você não vai perder nada do seu flagship, porque uma coisa está gravada no site do RiveOS, outra coisa está na sua rig. Só para vocês terem uma ideia de como antigo é o nosso Ubuntu 18.04 do RiveOS, mas isso não impacta na mineração. Aqui no próprio download do sistema oficial do RiveOS, mostra que a última versão, né, a 0.6-222, está no Ubuntu versão 18.04. E se a gente olhar no site da própria Ubuntu, fala que essa versão é mais ou menos lá de 2021. Então, muitas bibliotecas novas, muitos aplicativos novos, inclusive, já fica uma dica para vocês atualizarem esse Ubuntu conforme eu vou mostrar aqui nesse vídeo, para os processadores AMD da série 7000, por exemplo, Ryzen 9 7900. Você não vai ter a temperatura no seu RiveOS sendo reportada nem no minerador nem no Hive, mas nessa versão beta que eu vou mostrar para vocês como instalar nesse vídeo, você vai ter o suporte total para esses novos processadores. Mas então por que você instalaria essa versão beta com um novo Ubuntu, novo kernel de Linux embaixo do RiveOS para você rodar aí na sua rig? Bom, principalmente eu vou fazer com vocês aqui que chegaram os meus pentes de 3.600 MHz que eu peguei lá no AliExpress, com barato pra caramba. Postei lá no nosso grupo de Discord, postei no nosso grupo do Telegram, o link vai estar aí na descrição. Vocês precisam acessar esses grupos para poder comprar, por exemplo, 32 GB, 4 pentes por R$220. Foi isso que eu paguei neles. E por ser 3.600 MHz, dá para aumentar o hash rate aqui dos processadores que eu tenho, que os pentes de memória que eu tenho aqui é 3.200. E com o CPU-X eu consigo ver qual que é a frequência da memória que ela está sendo executada e confirmar também o clock e a tensão do V-Core lá dentro do CPU-X quando estiver rodando a mineração. Mostrar as diferenças aqui visuais para vocês identificarem qual que é o seu Ubuntu, mas bem provável que você tá aí na versão 18.04, porque é a versão estável rodando o RiveOS. Então tô aqui na minha rig que eu vou fazer essa atualização, dá para ver aqui embaixo para a gente confirmar que o kernel é 5.15, que essa versão é o Ubuntu 18.04. E eu atualizei essa minha outra rig para a versão beta e agora a gente pode ver que o kernel já tá no 6.1. Então já estou aqui com o aplicativo do PuTTY, que é um terminal SSH. Você tem que utilizar esse terminal para fazer esses comandos. Pode ser o Hive Shell, pode ser o Shell na box, qualquer tipo de acesso terminal, remoto ou presencial, você vai lá digitar, só para você ter uma ideia, que não dá para instalar. Sudo apt install CPU-X. Ele não vai estar, o package, né, o aplicativo, o pacote de instalação desse aplicativo não vai estar nos repositórios oficiais do Ubuntu dessa versão 18, da versão Canonical. Então a gente vai precisar instalar a nova versão do Ubuntu pelo comando hive replace, hive-replace, -L para a gente listar para mostrar para vocês. Aqui vai abrir um aplicativo do RiveOS que ajuda a fazer a formatação do sistema sem ter que ficar utilizando balena etcher, queimando pendrive para fazer isso. Então dá para ver que a última versão estável do kernel 5.15, ele está aqui com uma versão do Ubuntu 18.04. E a versão beta foi lançado, inclusive, dia 31 de janeiro de 2024, dá para ver por essa data aqui, que o Ubuntu já é na versão 20. Mas lembrando, pode ter alguns problemas com alguns mineradores, eu já testei vários deles aqui e não tive problema com nenhum. Então, por enquanto, essa versão beta está bem ok. E mais uma vez, se você tiver processadores Ryzen da geração 7000, utilize o beta para você ter a
energia e a temperatura sendo reportada lá no Hive. Então, como a versão beta tá no comando 2, a gente vai digitar apenas um 2 aqui, vai pedir yes para confirmar, ele vai parar todos os sistemas do HiveOS e vai baixar essa nova versão e instalar no disco que você estiver utilizando. Se for no pendrive, vai ser no pendrive, vai ser no HD, vai ser no SSD, NVMe, em qualquer um. Depois que faz o download completo, ele vai verificar a integridade dessa imagem que foi baixada e vai começar a fazer a formatação parando todos os recursos. A vantagem de você ter o sistema no SSD é que está fazendo uma taxa de leitura de 170 MB por segundo. Se você tiver no pendrive, vai ser mais ou menos 10 MB, então dá 10 vezes mais rápido. Aqui está parando todos os serviços e vai fazer a formatação e o sistema vai reiniciar. E a outra vantagem, dá para ver que a taxa de escrita está aqui, ó, quase 300 MB por segundo. Se tiver no pendrive, mais uma vez vai ser 10 MB por segundo. E é isso aí. Apenas em 40 segundos foi copiado aí todos os 7.1 GB para o sistema e agora foi escrito certinho e vai reiniciar. E depois de reiniciado, tá aí a versão kernel 6.1, ou seja, a gente tá com um novo Ubuntu. Mas antes de mais nada, vamos dar uma atualizada na nossa rig antes de começar a fazer as instalações. Para isso, a gente entra aqui no bernacrypto.com.br para pegar um códigozinho bem maneiro que eu fiz para vocês aqui no Downloads e Tutoriais aqui acima à direita. E a gente vem aqui atualização e desempenho para a rig com HiveOS. Eu já vou pegar essa última parte aqui, vou dar um Ctrl C para quem não sabe. Esse SSIN significa sim, sim e não para desinstalar o Firefox, instalar o novo drive de NVIDIA, instalar o novo driver de placa de vídeo da AMD. Como eu não tenho nem NVIDIA, nem placa de vídeo AMD aqui nessa rig CPU Miner, eu vou colocar apenas um sim e nesse segundo aqui eu vou deixar um não, beleza? Então vamos lá. Ele vai baixar do site esse script e vai fazer toda essa atualização pra gente e depois vai reiniciar. O que a gente faz aqui? Vai tirar o Firefox, que é uma atualização de 200 MB que toda hora acontece e a sua rig às vezes pode ficar lenta se você for fazer a atualização, o update lá semanal do Hive. Então eu já tiro esse Firefox dali e algumas bibliotecas compartilhadas do Firefox e depois toda a atualização do kernel do Linux para as últimas versões de todas as bibliotecas e deixar tudo atualizadinho. E beleza, depois que você vê esse aviso aqui escrito de Btop, que é um aplicativo bem legal para você ver como que tá andando os processos do seu computador, no caso da sua máquina de Linux, do seu HiveOS, o sistema vai fazer o reinicio da máquina e a gente já volta. Beleza, agora nossa rig está 100% atualizada, vamos digitar aqui Miner e a gente pode ver já que o nosso hash rate vai ser praticamente a mesma coisa, essa versão beta não muda, tá aqui no 45.5 kHz desse processador que é um Ryzen 9 5950X minerando no Dero, beleza? Mas não é isso que a gente quer ver, agora eu consigo instalar aqui o sudo apt install cpu-x e agora a gente vai ter a instalação, é só clicar no Y para dar yes. E agora a gente vai ter lá o nosso CPU-Z rodando aqui na máquina. Eu quero ver uma paradinha com vocês que vai ser isso aqui. Curioso que uma das partes dos repositórios tá no governo do estado do Mato Grosso. Interessante. Eu sempre vi Universidade Federal de São Carlos e a USP, né? Que dá pra ver aqui em alguns repositórios. Federal do Amazonas também. Olha só que interessante. O Ubuntu Linux entrando, inclusive, nos governos, né? Beleza. Vamos lá agora, CPU-X. E agora a gente tem aqui o nosso CPU-Z. Olhando para o lado, a gente pode ver aqui que tem um Ryzen 9 5950X. Eu já tinha configurado ele naquele overclock da gente de eficiência no 4.0. Aqui tá 4.092. É por causa do BCLK. Isso não tem como deixar zero bonitinho. A voltagem, né? No caso, a tensão tá em 1.1 volt aqui. Vamos dar uma olhada aqui na motherboard, dá para ver qual que é a versão de BIOS, mas isso a gente tinha lá no front-end do HiveOS, mas dá para ver mais detalhes também nesse CPU-X. E na parte da memória. A memória aqui, agora a gente tá com dois pentes da Kingston de 3.200 MHz cada um. Dois pentes de 8 GB e eu vou colocar agora dois pentes de 8 GB de 3.600 para ver se a gente melhora o hash rate. Mas antes disso, deixa eu mostrar uma paradinha para vocês, porque essa versão tá na 3.2.4 oficialmente. Só que a gente tem uma outra versão, não vai mudar muita coisa, mas uma versão mais atualizada que eu achei lá no GitHub, já coloquei também lá no meu site. A gente pode descer aqui, ó, CPU-X, o CPU-Z alternativo para o HiveOS do kernel 6.1. É só a gente digitar todo esse comando, vamos copiar, apertar o Q para sair e vamos digitar para ele baixar essa última versão aqui, beleza? Dá propriedade de leitura, que é o chmod mais X. E agora a gente pode rodar ele aqui, ponto barra e o nome do programa.
E agora, de 3 ponto alguma coisa, a gente tá indo para a versão 5.03 desse aplicativo CPU-X. Então, praticamente não muda nada, só a parte da memória que a gente tem mais informações. E aí, para cima e para baixo, a gente vê qual que é o canal A, canal B. No caso, aqui tá em Dual Channel, a gente consegue ver direitinho. Então, eu vou desligar a rig e vamos instalar as memórias de 3600 MHz para ver se a gente ganha alguma coisa no RiveOS. Essas são as memórias novas da Asgard CL18222242, 8 GB, 3600 MHz. Então vamos tirar aqui as duas Kingston, apertar na lateral delas aqui e arrancar fora elas, 3200 MHz. Já vou anunciar para venda, porque eu não vou utilizá-las, né? Então, beleza, bem provavelmente vai ser assim, ó, parte menor vem para baixo e aí a gente coloca aqui nos bancos A2 e B2. Memórias da Asgard instaladas. E agora é só a gente dar o start aqui. E vamos olhar agora no CPU-X se elas já estão entrando em 3600 MHz. O grande lance de ter descoberto esse CPU-X era para saber se as minhas memórias iriam habilitar automaticamente o perfil XMP que habilita os 3600 MHz. Senão eu vou ter que colocar uma placa de vídeo, fazer a configuração lá na BIOS e tudo mais. Então assim, quando a gente coloca um perfil de XMP nessas memórias de 3200 MHz, se for o perfil número 1, geralmente tem dois perfis, o desligado e mais dois perfis. Então quando você coloca uma outra memória de outra frequência, ela vai assumir aquele primeiro perfil, aquele primeiro slot. Então o padrão GDEC tá lá mais ou menos 2400 e o perfil 1 seria o maior perfil da memória. Eu acredito que da Asgard seja o de 3600, então ele vai assumir e ligar nessa frequência. Por exemplo, as minhas memórias da XPG ADATA, a D60G, ela tem dois perfis. O primeiro perfil é 3200 e o segundo é o 3600. Se eu colocasse as minhas memórias lá, eles iriam assumir o perfil de 3200. Então, agora a gente aqui na tela, a rig já foi atualizada. Antes de mais nada, eu quero ver como que tá a mineração. E a gente foi para 45.49, tá praticamente igual a mineração, não mudou nada. Então vamos olhar lá no CPU-X e verificar qual que é a frequência. Ainda tá continuando aqui no 4.0 a 1.1 processador. Vamos olhar na memória. Tá rodando em 3600 MHz. Aqui fala que a referência é Unknown, ou seja, não tem a referência da Asgard, que é uma memória chinesa que não tem na biblioteca aqui do CPU-X, mas é o CPU-X instalado pelo repositório do Ubuntu, que na versão 3.24. Vamos dar uma olhada aqui no ponto barra CPU que a gente baixou aqui no 5.03. Vamos dar uma olhada se aparece, também aparece o Unknown, desconhecido. Mas tá aí, tá sendo configurada para 3600 e o máximo é 3600. Só que tem um detalhe que é o seguinte: quando você coloca uma memória mais rápida como essas daqui, você vai ganhar um hash rate muito mais na parte da mineração do RandomX, do algoritmo do Monero, ou seja, Zephyr, o XDEG e dentre outros. Aqui no Dero não tem tanta diferença pelos meus testes, não importa muito. Pelos meus testes de 3200 para 3600, praticamente você não ganha nada de hash rate, só vai ganhar lá no Dual Channel fazendo duas camadas, duas bandas de comunicação com o seu processador. Aí realmente você ter duas memórias é melhor do que uma. Mas eu quis colocar esses 3600 primeiro, que tá muito barato. Com o preço de 4 unidades que eu peguei lá no AliExpress, eu consigo vender pelo mesmo preço que eu paguei apenas 2 unidades aqui no mercado local, mercado de usados. Então eu tô fazendo toda a troca das minhas rigs e depois vendendo aqui de forma usada para os PC gamers aqui da região. Tem outro detalhe também importante, que na mineração de Dero não deu hash rate legal, mas na mineração de Zephyr, de RandomX, que seria o Monero, o XDEG, aí dá uma diferença de até 5% você ter memórias mais rápidas. Então é isso, pessoal, eu queria mostrar para vocês como fazer a instalação do CPU-X. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, deixa aqui na seção de comentários e participa também do nosso Telegram de ofertas e o nosso Discord, que tem um bot lá para você adquirir também essas memórias em promoção quando eu postar lá para vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.